Bom dia, senhores, bom dia, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Alexandra Boixá, professora orientadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui da nossa unidade de Niterói. Sou responsável, senhores, pela orientação do EP3, tudo bom? E hoje a gente vai apresentar para vocês uma jornada jurídica de aprendizagem, uma jornada que vem tratando sobre o juiz de garantias, senhores. Para quem não acompanhou, deveria ter acompanhado, né? Juiz de garantias foi uma modificação no pacote de crimes realizada em 2019, em dezembro de 2019, que infelizmente, por uma decisão em medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia, a vigência da norma que regulamentava e criava, através de uma reforma no Código de Processo Penal, o juiz de garantias. Ok? E até aí, senhores, não seria um problema se houvesse uma suspensão, o que a gente diz que quando nasce com todo o sistema processual penal. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quem assistiu esse mês passado a nossa jornada de aprendizagem sabe que eu falei sobre a suspensão do juiz de garantias. Essa suspensão, senhores, não seria um dos maiores problemas se o Supremo tivesse, de fato, suspendido tudo aquilo que tivesse relação com o juiz de garantias. O que, infelizmente, ele não fez, o que, infelizmente, em termos, senhores, porque ao suspender o juiz de garantias, ele teria que, tecnicamente, promover a suspensão do acordo de não persecução penal, um benefício processual, direito processual material, que hoje soma-se à transação penal e suspensão condicional do processo, como benefícios despenalizadores do sistema processual penal brasileiro. E o pacote de crime, através de um processo legislativo válido, legítimo, constitucional, ele foi regulamentado pelo nosso legislador e recebido pelo nosso executivo para fim de constituir mais esse benefício que é o apoio na persecução penal. Mas como é que ele instrumentalizava o apoio na persecução penal, senhores? Dentro de princípios basilares do processo penal brasileiro. Ele instrumentalizava o apoio na persecução penal através de homologação realizada por quem? Por esse juiz de garantias. Juiz de garantia, senhores, que estava previsto, ok? No artigo 3b do Código de Processo Penal. E dizia, o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autoridade prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente uma série de funções, uma série de competências e uma das mais importantes, decidir sobre a homologação do acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Durante, senhores, o inquérito policial. Aquele inquérito policial, senhores, que é presidido pela autoridade policial. Aquele inquérito policial que nada mais é do que um procedimento administrativo inquisitorial, ok? Que não tem resguardado os direitos de ampla defesa e contraditório. E que, na verdade, consiste em um procedimento prévio indispensável? Não, senhores, dispensáveis ações penais públicas. E aí que ocorria, senhores? Ocorria porque, por diversas vezes, senhores, o judiciário era instado a se manifestar em fase de inquérito policial. E esse mesmo judiciário, senhores, que era instado a se manifestar em fase de inquérito policial, acabava vinculado a presidir a demanda judicial que, eventualmente, fosse instaurada em decorrência do quê? Desse inquérito policial. E a discussão que sempre surgiu no sistema acusatório, onde o juiz é imparcial e, teoricamente, tem que ser resguardado contraditório para a defesa. Se esse contraditório para a defesa não é aplicado em sede investigatória, em sede de inquérito policial, como é que esse juiz, que tem ciência dos atos administrativos, dos atos de autoridade, dos atos de polícia praticados em sede de inquérito policial e até mesmo promove manifestações jurisdicionais autorizando busca e apreensão, interceptação de sigilo telefônico, prisão temporária, prisão preventiva, juízes que têm garantia, acesso a informações, conteúdos aos quais não é dado ainda a garantia de ampla defesa contraditória à parte. Como é que esse juiz, que toma ciência, que se manifesta, emite opinião, passa a ser o juiz a presidir a instrução processual, que vai gerar um juízo de culpabilidade? Essa era uma discussão que tomava conta da doutrina da jurisprudência processual penal desse país, quando você reafirmava a necessidade de observância do mais precioso sistema acusatório, o acusatório. Não é um inquisitorial misto, não é um neo-inquisitorial como o professor Auri Lopes afirma, é a busca de um sistema acusatório.
Ele é capenga, a gente brinca? Ele é capenga. Ele é regulado por um Código Processual Penal da década de 40, que, para quem estuda o processo penal sabe, ele não deixa de ser um copia e cola do Código Processual Penal italiano, que é, senhores, da década de 40, de Mussolini. E para quem sabe história, sabe que durante a década de 40 a Itália estava vivendo um sistema político conhecido como fascista. Características claras do fascismo. Sistema inquisitorial. Então, senhores, para o processo penal, o fascismo, como o nazismo, são sistemas processuais penais inquisitoriais que colocam o juiz em uma função extremamente acusatória. Função essa que a Constituição de 88 e toda a doutrina e jurisprudência desse país tentam romper, atribuindo o quê, senhores? Atribuindo ao juiz a função legítima de imparcial, inerte e apenas julgador. E nessa busca de promover ao juiz a função correta de garantir paridade de armas no sistema acusatório e ser aquele juiz que apenas decide a demanda imposta, demanda essa apresentada ao judiciário de forma igualitária, ao buscar incessantemente, insistentemente, com todas as forças, a regularização desse sistema acusatório, o pacote de crime veio e instituiu o juiz de garantias. Só que, senhores, ao instituir, ele instituiu também o acordo de não persecução penal, que é este instrumento despenalizador, que vem somar-se à suspensão condicional do processo, que vem somar-se à transação penal como institutos negociais no processo penal. Institutos negociais esses, senhores, que vêm buscar a observância da proporcionalidade e razoabilidade da persecução penal. Persecução penal, que é essa função, obrigação, dever do Estado, mas que tem que ser aplicada, que tem que ser buscada, que tem que ser instrumentalizada de forma proporcional, de acordo com o bem jurídico tutelado. E o que a lei vem dizer? Crimes de menor potencial ofensivo, crimes que não sejam praticados com violência ou grave ameaça, precisam ser resguardados processualmente, precisam ter a lei penal aplicada, lógico que precisam, mas dentro da proporcionalidade e razoabilidade. E quando a gente fala disso, a gente diz, não podemos tratar um delito de homicídio da mesma forma que tratamos um delito de lesão corporal leve. E essa busca incessante da jurisprudência, da legislação, que vem sendo corroboradas por modificações legislativas, é essa busca incessante que fez com que o acordo de não persecução penal e o juiz de garantia fossem, então, efetivados na norma penal. Acontece que, infelizmente, em dezembro, não, em janeiro de 2020, a norma processual penal entrou em vigor dia 23 de dezembro de 2019. O pacote de crime entrou em vigor em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, através de o que, senhores? Lembrando, o Poder Judiciário é inerte. O Poder Judiciário é inerte. Ele foi demandado, ele foi instado, o Supremo Tribunal Federal foi instado por uma série de categorias profissionais, inclusive a Associação Brasileira de Magistratura, visando suspender a entrada em vigor, a vigência do pacote de crime em determinados pontos. E o principal deles, senhores, o juiz de garantias. Qual foi o argumento, senhores, que levou inicialmente ao ministro Dias Toffoli a conceder uma suspensão de 180 dias? O ministro Dias Toffoli inicialmente deu uma suspensão de 180 dias, afirmando que era necessário tempo para concretizar, instrumentalizar, organizar administrativamente, junto ao Ministério Público, Defensoras Públicas e ao Poder Judiciário do país, a criação dessa nova competência, desse novo juiz, o juiz de garantias. Só que, para nosso azar, o ministro Dias Toffoli deixou a presidência do tribunal. Quem assumiu a presidência na época, o ministro Luiz Fux, que avocou esse processo para sua competência e fixou que a suspensão não mais teria prazo determinado. Não mais teria prazo determinado. Senhores, a medida cautelar que foi dada a liminar para suspender parcela do pacote de crime, suspendeu, entre outros artigos, o juiz de garantias. Ok? Professora, pois é, só que o julgamento dessa medida cautelar foi retomada há pouco.
foi retomado agora em 2023, tendo sido definitivamente julgado agora em agosto de 2023, mês passado. E a professora está trazendo para vocês as questões que foram abordadas, as questões que foram alegadas e aquilo que acabou, por sinal, sendo mantidos. Professora, mas qual foi o argumento para se suspender? Senhores, para suspender, tiveram diversos argumentos promovidos, né, fundamentados pelo STF. Mas o principal deles, senhores, era que a criação de uma competência processual gerava ônus financeiros ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, porque teriam que, tecnicamente, instituir um novo juízo, instituir uma nova competência, e, com isso, gerar um aumento de funcionários, um aumento de varas, um aumento de cargos de juízes e promotores. O que eu posso dizer para os senhores? Para quem não me conhece, quem entrou um pouquinho mais tarde, meu nome é Alexandra Boixá, eu sou professora de penal, processo penal e prática criminal e orientadora do NPJ Niterói na espécie EP3. Lógico, agora já entenderam por quê. Como professor de penal e processo penal, eu estou para orientar vocês exatamente nessa prática processual penal. E, senhores, por mais que se argumente isso, eu preciso dizer para vocês que, além de professora, eu sou servidora do Tribunal de Justiça. E que durante 8 anos eu secretariei uma magistrada em várias criminais no Estado. E eu posso afirmar aos senhores, a instituição do juiz de garantias não geraria qualquer ônus financeiros ao Tribunal de Justiça. Qualquer ônus financeiro. Não seria necessário criar uma vara, botar funcionários novos, fazer absolutamente nada. Era simplesmente atribuir uma nova função aos juízes que já existiam. Deixa eu explicar para vocês. Qual é a crítica maior da ausência do juiz de garantias? A maior crítica é o fato de que o juiz titular de uma vara, ou exercício de uma vara criminal, no qual é vinculado o inquérito policial, ele toma ciência de toda a fase procedimental administrativa inquisitorial, a qual não há garantia de ampla defesa contraditória e sequer há necessidade de tudo que aquilo que é apurado em inquérito policial venha compor a denúncia. Então, deixa eu explicar uma coisa para os senhores. Um juiz em exercício de uma vara criminal, ao receber um pedido temporário, ao receber um pedido de interceptação de quebra de sigilo telefônico, telemático, gravação telefônica, acesso à conta de e-mail, acesso à rede social, ao pedir uma quebra de sigilo bancário, a autoridade policial só pode exercê-lo, só pode promover determinadas medidas cautelares através de ordem judicial. E, ao requerer isso, ele apresenta aquilo que ele entende necessário que justifique a quebra de um sigilo telefônico, telemático, um sigilo bancário, fiscal, uma busca e apreensão. E, ao apresentar argumentos, senhores, esses argumentos podem não serem corroborados pelo alcance da quebra de sigilo bancário, podem não ser corroborados pelo alcance da quebra de sigilo telefônico, telemático, ou através da busca e apreensão. Só que essa busca e apreensão, essas medidas cautelares em fase investigatória, não tem a elas a garantia de ampla defesa contraditória. Por quê? Porque o suposto indiciado, ele sequer tem ciência que ele é indiciado. Sigilo telemático, sigilo telefônico, sigilo bancário fiscal, quando são quebrados, os senhores não têm ciência de que os senhores estão sendo interceptados. Os senhores não sabem que os extratos bancários das suas contas bancárias estão sendo disponibilizados pela autoridade policial. Os senhores não sabem que suas contas de e-mails estão sendo supostamente duplicadas, hackeadas, acompanhadas pela autoridade policial. Então, a você não é tida a garantia de ampla defesa contraditória. Professora, mas isso pode? Pode. Pode, porque ainda não está sendo imputado a você a prática de qualquer indício criminal. Nenhum delito está sendo ainda imputado a você que você tem que defender. Só está sendo autorizado ao Estado realizar medidas processuais, medidas cautelares, visando a eventual apuração de um delito. Sem problema. Qual é o problema? O problema, senhores, é esse juiz que concede a temporária, a preventiva, que concede a busca e apreensão, a quebra de sigilo de dados fiscais, telemáticos, telefônicos. Esse juiz que tem acesso ao que a defesa ainda não teve acesso, esse juiz faz um juízo de cognição sumária, ou seja, ele faz uma análise superficial daquele pedido de cautelar, para então deferir ou indeferir.
E ao deferir, senhores, ele passa a ter acesso a conteúdos que não necessariamente vão fazer parte da ação penal, que não necessariamente vão instruir uma denúncia. Por quê, senhores? Quem vai colher indícios suficientes de autoria e materialidade é a autoridade policial. E quem vai dizer quais são esses indícios necessários para a propositura da denúncia é o Ministério Público. Então, o Ministério Público pode colher parcialmente aquela colheita probatória inquisitorial, fazer uso de parcela daquela colheita inquisitorial e fazer isso como justa causa da denúncia. Só que aquele juiz teve acesso a conteúdos que, por exemplo, não farão parte da ação penal, que não estão resguardados na ampla defesa do contraditório, postergados. Postergados por quê? Porque depois de colheita de provas em sede inquisitorial, que a gente diz, na verdade, não tem natureza de prova, tem natureza de indício, porque para se tornar prova, ela tem que ser reproduzida em sede judicial diante, garantido contraditório para a defesa, e assim, somente aí, ela torna natureza de prova. Enquanto isso, são meros indícios. Só que aquele juiz já restou contaminado nesses meros indícios. E esse juiz, ele preside a instrução probatória, a audiência. Ele preside todo o processo penal, que vai fazer um juízo de culpabilidade daquele que era indiciado, passou a ser réu. Senhores, e professor, qual o problema? A pergunta que eu digo aos senhores, será que persiste a real imparcialidade? Será que aquele juiz já não tem, além de ter acesso a informações que a defesa não teve, que por si só já justificaria que aquele juiz não mais fosse presidente daquela pretensão punitiva, daquela demanda penal? Como se isso por si só já não fosse suficiente, a pergunta que eu faço para vocês, será que a imparcialidade, ela se subsiste? Senhores, quando vocês estudam imparcialidade de juiz, vocês descobrem que imparcialidade plena não existe. O juiz é um sujeito de direitos e deveres e obrigações, que possui pré-conceitos, conceitos concebidos em virtude do meio, em virtude do convívio social, em virtude de informações obtidas fora autos, em virtude de uma série de questões pessoais subjetivas dele. Só que a imparcialidade que se busca é aquela, senhores, em que o juiz não vai tender nem para acusação, nem para assistência, nem para defesa, em virtude, principalmente, de não ser impedido, o que eu chamo de, você sabe que eu estou falando de suspeição, o fato dele não ser impedido, e nem o fato dele ser suspeito. Só que, senhores, quando ele tem ciência de situações que a defesa não tem, como é que a defesa exerce uma defesa contraditória? E todo esse debate que gira em torno da garantia total de imparcialidade do magistrado, que vai presidir uma pretensão executiva, que vai presidir uma instrução probatória, um processo no qual o Estado age visando punir um sujeito, um cidadão. Bem, é nessa busca incessante da imparcialidade que veio o questionamento. Será que esse juiz que preside a fase inquisitorial, que promove manifestações jurisdicionais durante a fase inquisitorial, que ocorre sem a participação da defesa, ele seria imparcial na fase acusatória, na fase de processo penal? E, senhores, o debate é longo, o debate é grande, mas chegou-se a uma conclusão. De que, na dúvida, senhores, tem que se resguardar o réu, tem que se resguardar para a defesa, que tem que se resguardar a totalidade mais próxima possível da imparcialidade. E é nessa luta, senhores, que então se constitui o juiz de garantias. E é o que eu digo para vocês, como servidor do tribunal, não existiria excesso, não existiria necessidade de criação de cargos, de serventias, de concurso público. Não, senhores. Eu dei esse conselho uma vez, eu dei essa sugestão, olha aí o conselho, quem sou eu para dar conselho? Numa live entre, salvo engano, o professor Rogério Sanches e o professor André Nicoliti. O professor André Nicoliti é magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além de ser doutrinador e ex-presidente da banca de concurso público e delegado civil do Estado do Rio de Janeiro. O professor Rogério Sanches é um dos professores mais conceituados do processo penal, e ele também é doutrinador. E ele estava numa live durante a pandemia, senhores. Durante a pandemia, o professor assistindo live. E aí, o professor Rogério Sanches faz esse questionamento ao magistrado, o juiz André Nicoliti, questionando como é que poderia se proceder sem que houvesse ônus financeiros ao tribunal. E eu lembro de levantar a mão nessa live e fazer essa proposta. Senhores, para quem conhece a lei de organização judiciária dos tribunais de justiça,
sabe-se que existe o que a gente chama de tabelionato. Professor, o que é isso? Todo juiz tem o seu tabelar. O juiz fica doente, o juiz é impedido no processo, o juiz é suspeito, o juiz está ausente, não importa. Você tem que prestar serviço jurisdicional uno, indivisível, ininterrupto. A ausência de juiz na casa, o fato do juiz ser impedido para exercer jurisdição naquele processo determinado, isso justifica que a jurisdição não seja exercida? Que o judiciário não dê uma resposta à demanda apresentada? Não, senhores, lógico que não. Com isso, senhores, eu dei a seguinte sugestão. Toda vez que a primeira criminal precisava de um tabelar, o processo, por lei, vai para a segunda criminal. Toda vez que a segunda criminal precisa de um tabelar, o processo, por lei, vai para a terceira criminal e assim por diante. O que aconteceu, senhores? Eu sugeri ao professor André Nicoliti o quê? Professor, o juiz da primeira criminal que preside o inquérito policial, ao ser instado a receber a denúncia, ele tem que se dar por impedido ao suspeito, em virtude de ter presidido a fase inquisitorial, e, por consequência, remeter o processo para o seu juiz tabelar, para o seu colega tabelar. Olha, senhores, ninguém precisa criar competência, ninguém precisa criar vara, ninguém precisa fazer concurso público e nomear mais juízes. Era simplesmente reconhecer que, ao presidir a fase de inquérito policial, ao instar manifestações de mérito, ao decidir pela prisão preventiva ou temporária, ao promover busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancários ou fiscais, era reconhecer que não estava apto a agir, a exercer jurisdição de forma plena, de forma imparcial e não suspeita, naquele processo. E eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma na época, e o professor André Nicoliti falou assim, gente, Alexandre, excepcional sugestão. É uma questão de organização judiciária e não de criação de cargo, não de ônus financeiro aos poderes. Por que eu estou falando isso hoje? Porque um dos argumentos que a Associação de Magistrados Brasileiros aduziu para suspender a criação do juiz natural era que haveria uma flagrante inconstitucionalidade na competência da iniciativa de competência legislativa. Porque, para quem não sabe, para regulamentar questões orçamentárias e fiscais de cada poder, a ele é instituída a titularidade. Traduzindo, só pode tratar de questões orçamentárias, de gastos, no judiciário, norma legislativa, leis de iniciativa privada do judiciário, do Poder Judiciário. Só pode tratar sobre orçamento, gastos e dispêndio financeiro do legislativo uma norma, uma lei de iniciativa privativa do legislativo e do executivo, por consequência. O que acontece? A Associação de Magistrados do Brasil disse: o pacote de crime, ao instituir um cargo novo, uma serventia nova, uma competência nova, o juiz de garantias, ele estaria obrigando ao Poder Judiciário uma reforma orçamentária e financeira que não seria de sua competência. Porque, para quem não sabe, o pacote de crime é de iniciativa legislativa. Foi uma norma, foi um recorte colagem, vou explicar. O pacote de crime não trouxe nada, não se criou nada novo. O que se fez na época, o ministro da Justiça, na época, o ministro Sérgio Moro, ele somou uma série de propostas legislativas que regulavam, que modificavam o Código de Processo Penal. Ele juntou uma série de reformas que se entendiam necessárias e iminentes e urgentes naquele período, e se criou um pacote, uma norma maior. E tomou o nome de pacote de crime. E essa norma, senhores, ela veio exatamente instituir o juiz de garantias e o apoio na persecução penal. O que mais me salta aos olhos, a decisão liminar que suspendeu o juiz de garantias, senhores, é, para quem não sabe, o juiz de garantias é uma determinação da Convenção de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Signatário e que não aplicou no prazo regulamentar da Convenção. O que fez o CNJ? O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o juiz de garantias através de resolução, instituindo de maneira administrativa o dever dos poderes judiciários estatais de instituir o juiz de garantias. Senhores, o que aconteceu? O CNJ, ao fazê-lo, fez de forma direcionada às audiências de custódia. Ele diz que era necessária a instituição de um juiz que garantisse as audiências de custódia. E as audiências de custódia, senhores, foram iniciadas no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro muito antes da previsão legal do CPP. Muito antes.
E eu pergunto para vocês, por que esse juiz de custódia não pode, então, funcionar como juiz de garantias? Já está lá, recebendo prisões em flagrante, fiscalizando o cumprimento de mandado de prisão preventiva, ou seja, fase de inquérito. Juízes que já estavam em exercício em São Paulo e Rio de Janeiro, por resolução do CNJ e regulamentação interna dos poderes judiciários. Pois é, senhores. Com todo respeito à Associação de Magistrados Brasileiros, eu acho que foi uma tentativa de suspender, porque gerava ônus no sentido não financeiro, mas de trabalho, às administrações do Tribunal de Justiça. Porque gerava trabalho, principalmente ao Ministério Público do Rio de Janeiro e São Paulo, que estavam de todas as formas tentando evitar isso. Por quê? Porque, para quem não sabe, uma das reformas do pacote de crime não foi só instituir juiz de garantias, não foi só instituir o apoio não persecução penal, mas foi modificar o regime de arquivamento do inquérito policial. Aí o professor vai adentrar, vai acabar falando coisa demais, mas é mais forte do que eu. Senhores, o arquivamento do inquérito policial, até o pacote de crime, ele era pedido ao juiz, e o juiz poderia conceder ou não o arquivamento. E ao não conceder, ele instava o Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do CPP, para que se manifestasse. E esse é um embate da doutrina e da jurisprudência a respeito da imparcialidade, da inércia do magistrado no processo penal, que é uma discussão muito longínqua, que eu não vou trazer em pauta aqui para vocês hoje. Mas esse mesmo pacote de crime veio modificar o regime de arquivamento do inquérito policial, dizendo que o Ministério Público é o titular da ação penal. Ao Ministério Público, cabe decidir se ele vai ou não instar a ação penal, se ele vai iniciar ou não a ação penal, ou se vai requerer arquivamento. Se cabe somente a ele, não há que se falar em homologação judicial. E a nova norma do CPP vai dizer para vocês, ordenado o arquivamento pelo Ministério Público. Não haveria mais participação do juiz. Só que essa mesma liminar, essa medida cautelar, que suspendeu o pacote de crime, que suspendeu o juiz de garantia, suspendeu o Instituto do Arquivamento nos termos propostos pelo novo CPP, pelo pacote de crime. Pois é, senhores. Por quê? Porque isso geraria, senhores, trabalho administrativo ao Ministério Público, a quem passaria a ser responsável por comunicar as vítimas ou a quem represente, os cônjuges, ascendentes, descendentes, irmãos, de eventual vítima falecida ou incapaz, ou menor. Ok, senhores? E aí, traria ônus ao Ministério Público de comunicar à vítima o resultado, o pedido de arquivamento, a qual nasceria o direito, senhores, de quê? De recorrer administrativamente desse pedido de arquivamento. Olha o trabalho, olha o ônus administrativo ao Ministério Público. Então, feita a minha crítica, que já foi muito além do que a gente trata de juiz de garantias, a verdade é que são pedidos que geram muito mais em torno de um gerenciamento administrativo do Poder Judiciário, do Ministério Público, do que, na verdade, de garantias condicionais legais ao réu. Lembrando que o juiz de garantia é uma garantia ao indiciado, sequer existe ação penal. Só que, senhores, para nossa alegria, para a alegria geral da nação, após mais de 2 anos suspenso, agora, dia 23 de agosto, o STF, então, finalizou o julgamento dos processos que envolviam o pedido de suspensão e declaração de declarações de inconstitucionalidade de institutos criados e formados pelo pacote de crime. Para quem acompanhou, o professor ministro Auri Lopes promoveu sustentações brilhantes, junto ao Supremo Tribunal Federal, como advogado do amicus curiae, daquele que estava intervindo no processo, que era o Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, onde é a casa do direito penal processual penal desse país, ele se habilitou no processo para dizer que era perfeitamente possível e que não havia violação de competência legislativa privativa do judiciário à instituição do juiz de garantias. Por quê? Porque ele já tinha, juntamente com o Rio de Janeiro, instituído as audiências de custódia. E a audiência de custódia foi uma competência criada por lei processual penal, que só veio a ser criada após imposição de regulamentação do CNJ, e que em momento algum gerou ônus financeiro ou violação de competência privativa legislativa.
Se o juiz de garantias, que é a criação, se a audiência de custódia, que é a criação de uma competência a um juiz, não criou esse ônus, não violou a competência de iniciativa privativa, por que a criação do juiz de garantias, que não deixa de ser uma competência processual, criaria? Para quem tiver oportunidade, não deixe de assistir, principalmente as sustentações orais do professor Auri Lopes. Para quem não sabe, um dos processualistas mais neoprocessualistas do país. Ele tem uma visão extremamente neoconstitucional, uma visão extremamente garantista, uma visão extremamente processualmente técnica do processo penal brasileiro. O manual dele é uma leitura que eu indico a quem quiser, ok? E a sustentação deles foram brilhantes. Tudo bem? E aí eu respiro para então apresentar para vocês o que eu chamo hoje de retomada do juiz de garantias. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das ações declaratórias de inconstitucionalidade que visavam afastar a constitucionalidade de parcela do pacote anticrime e entre elas, e principalmente dentre elas, o juiz de garantias. O que o STF decidiu, senhores? O STF decidiu reconhecer a obrigatoriedade da implantação do juiz de garantias, reconheceu a constitucionalidade do juiz de garantias, reconheceu que não houve violação de iniciativa privativa de processo legislativo do Poder Judiciário. Só que ele fez uma coisa a mais. Ele fixou prazo. Ele fixou a partir de 23 de agosto, que não publicou agora 31 de agosto, a decisão. Ele fixou um prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais de 12 meses, para que todos os tribunais de justiça desse país se organizem para a instituição do juiz de garantias. Ok? Senhores, regra de observância obrigatória, e aos estados, Distrito Federal e à União, cabe regulamentar a organização judiciária nesse sentido. Como vai se dar a organização judiciária do juiz de garantias? Professora, por que a União? Porque, para quem não lembra, a Justiça Federal ela é vinculada à União e a Justiça Federal é competente para processar e julgar crimes. A Justiça do Distrito Federal ela é vinculada ao governador do Distrito Federal, ao Estado, ao Distrito Federal, que é um ente federativo sui generis, e ele vai regulamentar através de lei de organização judiciária própria do Distrito Federal a instituição do juiz de garantias. E aos demais estados, aos demais entes federativos, as organizações judiciárias são promovidas através de lei ordinária, de competência das Assembleias Legislativas. E aí sim, senhores, de competência privativa dos poderes judiciários, aos quais vão apresentar uma proposta de lei organizando a instituição do juiz de garantias. O que eu posso dizer para vocês? Muito antes desses 12 meses, São Paulo vai estar regulamentando o juiz de garantias. E eu, como servidor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, espero que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também saia na vanguarda dessa garantia processual, legal e de constitucionalidade do juiz competente e imparcial. Ok? E aí, senhores, qual é a minha crítica? Primeiro, tá? Ele vem afirmar que o juiz de garantia é uma norma processual penal, que ela não é uma norma mista. O que ela quer dizer? O que o Supremo fez? O Supremo fez resguardar a não retroatividade da norma. Para quem estuda processo penal, devia lembrar, senhores, a norma penal, ela vem a valer a vigência, ela inicia-se com a vigência, e ela tem tempus regi acto, o princípio do tempus regi acto, ou seja, passa a valer no momento da produção do ato. O que o Supremo quis evitar? Alegações de necessidades de retroagir, já que é um instituto benéfico ao réu, de retroagir. Norma que retroage, senhores, é norma de direito material. E o Supremo já decidiu, com corroboração do STJ, que normas de direito misto, ou seja, que sejam tanto de cunho material como processual, podem retroagir. E aí o Supremo veio gritar nesse julgamento: juiz de garantia é exclusivamente processual. Por que ele vem falar isso? Para evitar que você, futuro advogado, venha argumentar a necessidade de retroagir e seu réu, que não teve direito a um juiz de garantia, passe a tê-lo. Ou seja, para dizer que o juiz que está presidindo aquele processo penal se dê como suspeito ou impedido e remeta o processo a outro juiz. É para isso que ele veio gritar qual é a natureza jurídica da norma de juiz de garantias. Tudo bem? Ele também trouxe uma coisa muito legal, onde ele vem dizer: senhores, juiz de garantias não vai funcionar na violência doméstica, e aí na justiça eleitoral,
tudo bem. Por que tudo bem? Porque o processo penal eleitoral é regulamentado pelo Código Eleitoral, então ele tem um processo penal próprio, que é aplicado de forma subsidiária ao CPP, e aí também a crítica, ok? Mas, de qualquer forma, ele especificou violência doméstica familiar é uma lei, é a Lei Maria da Penha, que ela regulamenta o processo penal, que envolve o procedimento penal, que envolve os crimes cometidos, que sejam regulamentados, como reconhecidos como de violência doméstica familiar. Então, ela tem um processo penal próprio, ela tem um procedimento próprio, de novo, que só aplica-se o CPP de forma subsidiária. E aí o Supremo veio gritar, aqui não. Aqui não vai ter juiz de garantias. Qual é a minha decepção? Ele afastou a incidência do juiz de garantias no procedimento do tribunal do júri. Professora, qual é o argumento? Eu vou apresentar para vocês de forma passando. Ele vem dizer que seria procedimento especial e que não seria ampliado, não seria beneficiado por aplicação do juiz de garantias, por se tratar, na verdade, de um instituto que aplicaria apenas ao procedimento ordinário sumaríssimo. Senhores, com toda a devida vênia ao Supremo, tá? A parte geral do CPP aplica-se ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, salvo engano, a professora vai pedir vênia, começa no artigo 411 ou 413 do CPP. E toda a parte geral do rito ordinário aplica-se. Aplica-se a primeira fase do Tribunal do Júri. Aplica-se o 394, recebimento de denúncia 395, quais são os requisitos da denúncia da queixa-crime, a citação 396, tudo se aplica ao procedimento do júri. E esse procedimento ordinário sumaríssimo, a parte, sumaríssimo não, né, senhor? Sumaríssimo vai para a Lei 9.099, mas aplica-se subsidiariamente o CPP. Toda essa parte geral é retirada do CPP. Inclusive o que, senhores? O juiz de garantias. Então fica aqui a minha crítica, que, não cabia ao Supremo Tribunal suspender a norma sem um fundamento constitucional, e o fundamento de violação de titularização de norma, né, de iniciativa legislativa do Poder Judiciário, foi um fundamento extremamente fraco, tanto que esse debate não voltou a ser rediscutido no julgamento de mérito. Foi uma decisão extremamente política, para resguardar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, me perdoa, foi uma decisão extremamente cooperativista, eles com os deles, e aí eu estou gravando, amanhã estou com risco de ser mandado embora do tribunal. E aí, senhores, não foi retomado com muito afinco, não foi aprofundada essa questão de violação de iniciativa legislativa, que ela já estava, era uma furada, ok? E aí, senhores, seguiu dizendo, fixei prazo para entrar em vigor a norma. Senhores, a quem compete legislar e fixar prazo para entrada de vigência de norma ao legislativo. O juiz de garantias ficou suspenso 2 anos. Garanto aos senhores que qualquer tribunal de justiça desse país teve tempo suficiente para regulamentar o Instituto do Juiz de Garantias, se assim o quisesse. Professora, mas eles não eram obrigados. Não, eles não eram obrigados. Mas aonde está que a norma tem que dar prazo para a organização judiciária do país? Ao instituir uma competência, ao instituir um procedimento, alguém viu aqui a Lei Maria da Penha tendo 12, 14, 24 meses para entrar em vigor? Processo, instituiu os juizados. E a Maria da Penha criou competência. A Maria da Penha criou juízos. A Maria da Penha gerou necessidade de instituição de serventias. Juizado de grandes eventos e torcedores, criou. E ninguém viu 2 anos de vigência, de vacácio legis. Mas é isso que o STF fez. O STF criou uma vacácio legis de 24 meses, 12 meses prorrogáveis por mais de 12 meses, para a instituição, então, do juiz de garantia. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que o mais importante, senhores, é que o juiz de garantia foi retomado e que publicou a decisão dia 31 de agosto de 2023. Então, a esperança, senhores, que a partir de setembro de 2025 seja incondicional e integral o exercício da instituição do juiz de garantia em todo o território brasileiro. Ok? E aí, senhores, a professora fala muito, mas ela fica aqui com vocês deixa vocês com a seguinte sugestão de pensamento. O ministro Luiz Roberto Barroso, que foi, inclusive, o primeiro a votar
no julgamento envolvendo as ações de declaração de constitucionalidade do juiz de garantia, ele fez uma colocação muito pontual. Ele afirmou que a opção do juiz de garantias foi uma decisão legítima do Congresso Nacional e destacou que a necessidade de um país ter um direito penal sério e moderado e que essa opção foi emitida pelo Congresso de forma legítima constitucional e que afastar a opção legislativa do país seria uma violação da separação de poderes. Segundo o ministro, o sistema atual é duríssimo, porque a gente ainda tem grandes sequelas do sistema inquisitorial fascista, sistema inquisitorial do processo penal italiano. O sistema penal ainda é extremamente duro, especialmente com os vulneráveis. E acaba sendo extremamente manso com a criminalidade dos ricos, do colarinho branco, inclusive no delito de apropriação em face do Estado. E aí ele vem colocar: senhores, não se questiona a legitimidade de medidas assecuratórias e cautelares na fase de inquérito. Só se questiona se o juiz que o determina deve ser o mesmo que vai fazer a análise de culpabilidade daquele que era indiciado e agora é réu. E o Supremo, senhores, mais uma vez, o Supremo, com todo o respeito que eu tenho, né, e temos que ter aos ministros do Supremo, o Supremo, como, antes que vocês fiquem ofendidos, o Supremo é um órgão político. Ele é um órgão político do Judiciário. E ele faz escolhas políticas em prol não só do Judiciário, mas como tecnicamente de toda a sociedade. E ele faz escolhas políticas fundamentadas em direito. Só que, senhores, eles precisam lembrar que o ativismo deles, no sentido de criar norma, é uma violação, é uma clara violação da separação dos poderes. Quem cria norma? O professor judiciário pode criar norma, na sua função atípica pode, mas criar norma para fixar vacácio legis de norma legal e legítima, fica aqui a dica para os senhores. Será que não seria uma clara violação da separação de poderes? Porque quando a gente fala de ativismo, a gente lembra do magistrado supremo sendo ativo na regulamentação de situações não regulamentadas. Aqui é a minha colocação aos senhores nessa jornada de aprendizado. Será que o judiciário, ao regulamentar algo já regulamentado, ele estaria agindo dentro da sua função precípita de julgamento, de resolução de demandas? Fica aqui a minha crítica. O importante, senhores, que a conclusão é que, no mais tardar, em setembro de 2025, todo o Poder Judiciário desse país vai ter um princípio, né, o princípio da imparcialidade, o princípio do juiz natural resguardado, através da instrumentalização do juiz de garantias. Ok? Senhores, queria muito, muito agradecer. Meninas, obrigada pela participação, obrigada por estarem aqui. Lembrando a vocês, professora, eu entrei atrasada, perdi um pouquinho do início. A jornada está gravada, vai estar disponível no YouTube do NPJ. Avise seus colegas. Não deixem, obrigada, Bruna, não deixem, senhores, para a última hora. Concluam sua carga essencial, concluam sua carga horária, concluam o EP3 com louvor, porque vocês já estão no caminho de finalizar tudo. Daqui a pouco, OAB, tá bom? Meninas, obrigada pela participação. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Para quem tiver disponibilidade hoje, ok? Que dia é hoje, gente? 27 de setembro, às 4 horas, trilha obrigatória EP3 presencial aqui no prédio da Rua da Conceição, na sala 504. Professora, não posso estar aí, estou no trabalho, estou em aula. Em aula não. Mas no trabalho, não tem problema. Trilha obrigatória vai estar sendo transmitida aqui pelo Teams, tá? Lembrando, trilha obrigatória, senhores. A jornada está compondo a carga horária de vocês. A trilha obrigatória tem que ser feita, tá bom? Não deixem para o final, não deixem para ficar correndo no final do semestre, tá bom? Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.